Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um Bahia. Eu me chamo Amália e vamos falar de Bahia. Fala, nação, bora bater um papo, bora falar sobre esse esquadrão de aço que infelizmente não triunfamos e a culpa é toda e exclusiva do nosso técnico. Sim, vai pra conta dele com suas loucuras em campo, né? E ter que aguentar um time que será rebaixado com um jogador que está aposentado em atividade, porque pra mim ele é isso, o Davidson, né? Ele é um palhaço de circo que se acha jogador. Porque o Davidson é isso. A carreira do Davidson é construída por sorte, né? Deu aquela sorte lá no final da Libertadores, que ele achou aquele gol, que foi um gol achado. E ontem ele fez a mesma coisa, com exclusivo erro do Bahia, mais um gol achado para a carreira deste palhaço que se acha jogador e a gente ter que aturar, a torcida ter que aturar aquilo ali. Por muito menos o Pulguinha tomou um cartão por comemoração e ontem aquele palhaço de circo, né, não ficou por isso mesmo, mas eu só precisava expressar a minha revolta em relação a isso, aquela comemoração, porque aquilo ali, pra mim, foi assim, o ápice da ousadia que o atual elenco e técnico deu a um time que será rebaixado. Antes da gente ver qual será a desculpa do Rogério Ceni, só um recadinho aqui, porque tá entalado. E eu tenho certeza que o torcedor não aguenta mais. Rogério Ceni, você sim, eu não vou ser hipócrita de dizer que não. Pode ser um dos melhores técnicos que já passaram pelo Bahia. O Bahia se encontra hoje, né, na colocação que está pelo investimento que tivemos do Grupo City. E você também, não vou aqui ser hipócrita de dizer que não. Mas, enquanto você tiver o seu egocentrismo, você achar que só você está correto, que o erro não é seu, que você nunca está errado, porque quando a gente vai ver as suas coletivas, quando a gente vai ver as suas falas, é isso que a gente entende, que você se acha sempre o certo e você nunca está errado. Enquanto você estiver assim, enquanto você tiver a sua cabeça dura e não conseguir enxergar o seu erro, o Bahia nunca vai almejar o que precisa e o que é da grandeza do Bahia. Se com toda a sua teimosia e tal, o Bahia hoje conseguiu chegar aí, agora está em sétimo, né? Mas estava em quinto colocado, Libertadores e tal, agora vamos ter que lutar. Se continuar onde está, vamos ter que lutar para pré-Libertadores. E aí você reclama de cansaço, porque a sua reclamação é só cansaço. O William José, não vou criticar o Will, mas isso é o que você fala e reflete nos jogadores. O William José ontem estava acompanhando o programa do Márcio Martins e o Nilson Luiz disse que na hora que foram entrevistar, quando acabou o jogo, o William José disse que ia pra casa descansar. Descansar de quê? Que vocês ficaram esse tempo todo parados, sem jogar. Data FIFA. Tava no treino fazendo festinha. Descansar de quê? Mas sabe o que é isso? Não vou culpar os jogadores, não. Isso é o que o treinador fala e reflete no psicológico dos jogadores. Porque a vida de Rogério Ceni é dizer que tá cansado, porque viajou, porque isso. Vocês são pagos e vocês trabalham pra isso. Então, esqueça o futebol. Porque o futebol brasileiro, o futebol é isso. E hoje vocês só têm o Campeonato Brasileiro. Quando o Bahia foi eliminado da Copa do Brasil, eu falei, eu quero saber qual será a desculpa agora, porque o Bahia só tem um campeonato
para disputar. E eu quero saber qual será a desculpa agora. Se o Bahia ia conseguir se manter no G4, que não conseguiu, e muito menos lá ali no G5, né? Porque agora estamos no G7. Se eu não me engano é G7, eu vou trazer a tabela aqui pra gente ver. O Mirassol, que tem o elenco que tem, palmas ao Mirassol. O que o Mirassol tem? Não tô desfazendo do Mirassol, gente. Eu tô falando em questão, assim, de investimento. Vamos olhar o investimento que foi feito no Bahia e o investimento que foi feito no Mirassol. O Mirassol entrou no G4 ali, amigo. Ninguém tira mais. Ninguém tira mais o Mirassol dali. Pra você tá oscilando ali no G5. Porque era pra você ter se agarrado naquele G5 e não deixado ninguém te tirar. Seria o mínimo, o básico. Principalmente dentro de casa, já que só ganha dentro de casa. Pelo que eu tô vendo, esse elenco, esse time, tudo em si, não pode ter descanso, não. Ele reclama tanto de descanso, mas esses caras não podem ter descanso, não. Porque quando descansa, reparem, toda vez que tem descanso, que tem folga, quando volta desse jeito aí. Bora acompanhar o que ele fala, qual é a desculpa dele dessa vez. Rogério Ceni, tudo bem? Boa noite. Trazendo a você a pergunta dos torcedores da Arena Fonte Nova hoje depois do jogo. Por que você deixou o Everton Ribeiro para o segundo tempo? E por que aquela saída do Ademir no final do jogo, já que o Ademir estava muito bem no jogo? Boa noite. Bom, boa noite. O Everton, eu gostaria muito de contar com ele desde o início do jogo. Conversei com ele ontem. Ele não se sente confortável ainda, principalmente no início do jogo, onde está todo mundo descansado para competir com ele. Ele não se sente fisicamente bem o suficiente para jogar. É lógico que é meu desejo contar com ele. Jogamos o ano todo com ele nessa função. Mas ele passou por uma cirurgia, ficou bastante tempo parado e hoje ele não se encontra em condições de jogar 45 minutos. Se ele já tivesse condições de jogar 45, eu poderia ter iniciado com ele e trocado ele no intervalo. Mas tanto que eu deixo para colocar ele lá pelos, 15, 17, 18 minutos, porque ele ainda sente que não consegue competir fisicamente com os demais. E o Ademir pediu para sair ao final do jogo, enquanto ele teve condições ele continuou. Entrou o Kaique no lugar dele, que é um jogador que também tem 1 para 1, não tem talvez a mesma velocidade, mas tem drible 1 para 1 naqueles últimos minutos do jogo. Mais ofensivo que isso, era impossível a gente ficar dentro do campo. O problema, um primeiro tempo muito, muito ruim, passivo, marcando a distância com o olho. O Fortaleza nem chegou tantas vezes na nossa área, mas toda vez que chegou, nós precisamos de... Eles tiveram 4 oportunidades de gol. Uma, por sorte, foi anulada, que foi um pezinho na frente. Outra deu na trave, que o rapaz bateu da linha da pequena área. E os 2 gols. A facilidade com que hoje entraram na nossa defesa, a maneira como nós marcamos, eu não estou falando da linha defensiva. A linha defensiva também, mas a marcação como um todo, muito frouxa. Fomos acordar para o jogo no segundo tempo. Segundo tempo, sim. Segundo tempo, mas para que nós temos que passar por um primeiro tempo ridículo como esse, para a gente viver o segundo tempo? Até controlamos bem o jogo, tivemos a bola, chegamos bem, Pulga exigiu boa defesa do goleiro, tivemos outros chutes. Mas a facilidade com que nós fomos atacados hoje, as bolas entrando entre Santi, Juba, cruzamento, aquele gol que foi anulado, passou. Olhamos, o cara dominou. Então, assim, a postura do primeiro tempo não condiz com o time que nós somos. A postura do segundo tempo condiz com quem nós somos. O Fortaleza veio com um objetivo e ele conseguiu. Jogar no contra-ataque e fazer gols. O que você, geralmente, o time, o elenco do Bahia não faz. Outra coisa. Essa questão do Everton, a gente já sabe. Eu não questionei a colocação do Everton no jogo, porque... eu sabia desse processo, né? Esse processo que o Everton passou, gente, é bem complicado. O processo cirúrgico é bem complicado, principalmente na circunstância que foi. Eu tinha até falado isso em outro vídeo. Alguns comentários de pessoas que passaram pelo mesmo processo que o Everton Ribeiro se surpreenderam dele já estar conseguindo jogar. Dele ter o físico, o fôlego, na verdade, né? Para conseguir jogar. Porque o corpo fica debilitado, gente. Não é debilitado de, nossa, eu tô doente, não, mas tem aquele cansaço, sabe? É como se fosse uma maresia no corpo. A sensação é como se fosse essa. E eu concordo em não colocar o Everton logo de primeira, como o próprio Ceni diz, a galera tá descansada, ele vai ter que se esforçar mais. Então, no segundo tempo, final não, que não tem lógica. Meado do segundo tempo seria a lógica correta mesmo de colocar o Everton Ribeiro. Não critico por isso. O Ademir, achei que ele teria tirado o Ademir porque Ademir já tinha cartão e Ademir ficou bem nervoso no final do jogo.
deu até murro na bandeira ali, né, do escanteio. Então eu achei que ele teria tirado o Ademir por isso. Eu vi até alguns comentaristas dizendo que não deveria ter tirado. Assim como poderia ser expulso, poderia ter feito um gol também. Concordo. Mas eu não sabia dessa questão aí, que o Ademir pediu para sair, né? Eu acho que ele estava bem estressado, porque deu pra ver que ele não estava legal naquele jogo. O Ademir não aceitou. Principalmente ele foi um dos que foram pra cima do palhaço de circo quando fez aquela comemoração. Ele foi pra cima bem nervoso, a galera tirou ele, logo após o Jean Lucas veio também, e aí o elenco em si, alguns, né, nem todos vieram também, mas no final teve aquele negocinho patético de todo mundo ficar pegando na mão do outro, dele principalmente, né, se cumprimentando, e a gente é que fica aqui nesse nervoso, nesse estresse, olha. Meio campo com Caio Alexandre e Eric, por que não o Azevedo? Porque o Fortaleza joga num 4-4-2 e o jogador com mais liberdade era o 5. E o Caio Alexandre, para a construção da jogada, logicamente que eu não podia adivinhar que ia chover, ia ficar empoçado o campo, isso atrapalha um pouco realmente. Mas o Caio jogou sozinho praticamente o primeiro tempo todo. O Caio aproveitou muito, conduziu muita bola, distribuiu muito passe. Chegou muita bola para Pulga, muita bola para Ademir, mas no primeiro tempo eles quase não ganharam duelos, e as que ganharam, do lado do Pulga, essa faixa de campo estava muito encharcada. Então enroscou na água muitas vezes a bola, mas o Caio jogou livre, que era o que nós tínhamos visto, como eles marcaram, e por isso nós optamos pelo Caio. Para dar sustentação ao Caio, nós colocamos também o Eric, que vem treinando bem e que tem muita infiltração dentro da área, ou seja, não teria a mesma capacidade de passe, de construção que o Everton, mas ele conseguiria infiltrar muito bola no Ademir, Eric entrando no espaço, né? Então eu acho que a escolha nesse sentido, ela foi correta, se mostrou correta, o Caio jogou até bem, poderia até ter ficado pro segundo tempo, mas eu precisava colocar mais um jogador de frente, de ataque, e eu preferi daí dar um pouquinho mais de sustentação com o Nico fazendo essas coberturas pela força física, como você citou. Outro parêntese, porque eu vi algumas pessoas questionando o Caio Alexandre. Gente, o Caio voltou de lesão. Primeiro jogo do Caio após lesão. Então, assim, não dá pra cobrar muito dele. Não dá. A gente viu a diferença quando o Azevedo entrou, né? A gente viu a diferença, a forma que o Azevedo jogou. Mas vamos segurar um pouquinho essa questão de cobrar o Caio, de cobrar o Everton, né? A entrada, nem o Everton em si, porque eu não vi a torcida cobrar o Everton, mas assim... o Ceni colocar o Everton pra jogar. Vamos dar uma seguradinha aí, porque são situações delicadas. O Caio voltou agora, o Everton nesse processo que foi bem difícil. Então, né, só parei aqui só pra gente ressaltar isso mesmo, porque eu vi uma galera em comentários e tudo mais questionando que o Caio tinha caído de produção. O cara voltou de lesão. Rogério, boa noite. Nos últimos 4 jogos, o Thiago tem 2 gols e 1 assistência. Você pensa em utilizá-lo ele na posição do Eric Pulga para aproveitar o bom momento do jogador? Aberto não, quando forem 2 com o William, sim. E eu pensei até hoje em começar dessa maneira que você está falando. Colocando os 2 à frente com o Juba pelo lado. Mas o Juba veio de uma viagem longa, chegou em cima da hora, não sabia se o Juba teria condições de fazer aquele corredor, né? E o Thiago dá mais peso na área, ele deixa o William mais solto para jogar, né? Então, tanto que vem sendo uma alteração corriqueira nos últimos jogos, a entrada dele, para dar mais peso de mais um jogador dentro da área. Fez o gol, ajudou bastante, é um garoto da base que tem nos ajudado muito nesses últimos jogos. É uma opção de jogo, não aberto pela esquerda, no contra 1, aí o Pulga é bem melhor, mas como um segundo 9, sim, é uma opção de jogo. Boa noite, professor. Eu lembro que em 23, quando você chegou, em uma das coletivas você falou assim que o problema da equipe é que ela marcava muitos gols, mas o problema é que tomava muitos gols também. E o Bahia teve uma defesa também muito vazada na temporada passada, digamos que de tomar mais gols do que jogos. Na passada também. E nessa atual, o Bahia já tomou 43 gols, né? Embora tenha jogos de não ter a defesa furada, mas jogos que extrapolam, por exemplo, um 3 dentro de casa hoje, ou 5 do Mirassol. Como corrigir isso, Rogério? Já que peças foram mudadas, chegaram jogadores para o setor defensivo,
mudando ali também o meio campo no ano passado, que era diferente de 23, como mudar isso para esse time parar, para estancar essa sangria e parar de tomar tantos gols assim? Bom, quando você quer um time mais ofensivo, que vai te dar mais oportunidades de gol, é normal você arriscar um pouco mais. Mas hoje eu acho que foram muitas falhas individuais, sabe? Não foi o sistema em si. Eu acho que nós tomamos decisões erradas. Não sei se é o primeiro ou o segundo, bola vem, Juba quer adivinhar, bola por dentro, uma parede, bola no fundo, Juba dá o carrinho, corta o primeiro gol. A bola que originou o gol deles, que foi anulado, uma bola cruzada, o David, não tinha ninguém na frente do David, ele marcou a bola, não olhou o jogador. Então, assim, teve algumas decisões erradas dos jogadores hoje, né? O Nico deu azar, porque ele toma a frente do jogador no terceiro gol, em cima da linha. A bola tá em cima da linha e eles conseguem sair. Lógico que tem o cansaço, o Nico se esforçou muito, foi para uma posição para trás, que não é a dele, mas ajudou muito nesse sentido, né? Mas eu acho que é bastante um número excessivo de erros grandes nossos que deu os gols para ele, não é o sistema em si. E do sistema que fica falho, eu acho, hoje, é a marcação pressionando o portador da bola. Hoje nós não marcamos, nós marcamos bem, a pressão alta, eles bateram a bola. Ganharam muita segunda bola, e aí na hora da segunda bola, da gente voltar com a pressão, né, teve uma que o Pulga veio, olhou, Jean Lucas veio, olhou, e aí o jogador sai no meio deles, jogando, quer dizer, aí não, se você não tiver a intensidade e o compromisso de marcar realmente para tomar a bola, para pressionar, ao menos para o jogador tomar uma decisão errada ou uma decisão mais difícil, naquele setor de lado onde a gente vem sempre pressionando com os pontas de volta e os 8 vão pressionando, nós assistimos mais o jogo do que o normal. Então esse foi a falha coletiva, eu acho a falha do sistema foi essa hoje. Mas além disso, nós erramos individualmente, nós cometemos muitos erros no dia de hoje, mais do que o normal. Aí desmantelou o sistema defensivo todo e a culpa é dos jogadores. Vocês estão vendo assim que, mais uma vez, é o que eu falei no começo do vídeo. O problema do Rogério Ceni está aí. Ele nunca leva a culpa pra si. No que ele montou de errado. Lógico, certo, tiveram alguns erros individuais, sim. Eu não vou aqui passar pano pra jogador nenhum, porque tiveram, sim. Teve jogadores que foram horrorosos, falhas deles que ocasionaram os gols, mas quem tá na linha de frente é você. E quem montou esse time foi você. E quem desmantelou esse sistema defensivo foi você. E a culpa é só dos caras. Os caras têm... Mais uma vez, essa conversa de cansaço. A gente já sabe de cor salteado o que, o Ceni vai falar nas coletivas, né? A gente já sabe. Rogério Ceni, você acabou de citar justamente o tema que eu ia abordar com você, com relação ao coletivo, né? O coletivo, no primeiro tempo, não foi bem. O segundo tempo teve que sair para buscar, né? E individualmente, sem querer responsabilizar, obviamente, o jogador A ou B, mas eu queria que você falasse um pouquinho, você acha que o Jean Lucas, por exemplo, você acha que ele teve alguma sobrecarga na função para ele impedir as saídas de bola na questão de marcação? Você acha que por aquele lado do campo a coisa transcorreu como foi uma partida a contento ou foi abaixo como em outros setores? Nós perdemos de 3-2 jogando em casa, tomamos 3 gols, como foi citado, jogando em casa. Eu não posso ser uma partida, não é uma partida a contento, né? Eu acho que nós falhamos em marcações. Foi talvez o principal ponto, o principal erro nosso foram as marcações muito frouxas. E o que normalmente a gente vem errando, que é nós com a posse de bola, e a gente erra um passe simples, às vezes, que propicia o adversário a ter uma oportunidade de gol. Então, se foi a meu contento, não posso tomar 3 gols, mesmo que eu ganhasse de 4-3. Tomar 3 gols em casa, eu tenho que concordar. Não é uma coisa, não pode ser normalizada, não pode ser colocado como por mais que o segundo tempo tenha acabado, e eu acho que até dá orgulho de ver a maneira como nós arriscamos e colocamos o time para frente e tivemos muitas oportunidades de gol no segundo tempo, mas não apaga tudo eu acho que abaixo do nosso nível que nós fizemos no primeiro tempo. Então não pode ser uma partida a contento nem minha e não deveria ser nem dos atletas. Rogério, boa noite. Thiago Tolentino, do Bahia Notícias. Como você mesmo citou, né, a equipe melhorou no segundo tempo, mas ainda cometendo alguns erros, né? Muito se dá também pode se dar pelo fato do calendário um pouco apertado. Eu queria te perguntar se você considera que o elenco, diante dessas oscilações, está um pouco desgastado e como fazer para reanimar essa equipe, tendo em vista que há uma disputa pela vaga direta na Copa Libertadores. Eu posso entender que
o ano está chegando na parte final e que haja desgaste mental, principalmente. Desgaste físico eu não posso, porque nós tivemos aí dias para treinar, para descansar, se recuperar. E eu acho que mostra que nós fisicamente estávamos bem, porque nós encurralamos o Fortaleza atrás, jogando com o Nico improvisado na zaga, com o Juba a hora construído à frente, depois voltou atrás para construir a 3. Então, assim, nós empurramos o Fortaleza no campo de defesa, conseguimos evitar algumas transições, voltamos, construímos fisicamente. Agora, mentalmente, se você quer ir para a Libertadores direto, você tem que ter um nível de concentração maior, um nível de ambição maior. Nós fomos pouco ambiciosos hoje. Nós jogamos um primeiro tempo que inexplicável no comportamental. Eu até acho que jogado mesmo com a bola no pé, tem coisas boas para se tirar no primeiro tempo. Mas sem a bola o jogo também continua. Mesmo que eles tenham, sei lá, 29, 30% de posse, mas você tem que estar mais atento no sem bola. Acho que sem bola hoje, o primeiro tempo nosso foi muito ruim. Um dos piores jogos sem bola que nós fizemos. E o jogo ele só tem duas coisas. Ou você tem ela ou você está correndo atrás dela. Se você corre lentamente ou errado, você vai sofrer no pouco tempo, na pouca troca de passes que o adversário teve, que foi mais ligação direta o jogo todo. Mas até dos chutões, nós sofremos hoje coisa que nós não deveríamos sofrer. O segundo gol, se eu não me engano, é um tiro de meta. Que o goleiro bate, acho que eu não sei se é o Santi, não, acho que o jogador deles vem, o Santi vem nas costas, né? Protege, a gente fica olhando, o cara pega a bola, põe no espaço. Então, assim, sem a bola o jogo ele existe. E se você não duelar sem a bola, você não vai conseguir ter sucesso. Boa noite. Essas falas que você falou aí de ambição, de quer ir pra Libertadores, tem que ter ambição, não sei o que, tem que ser refletida pra você mesmo. Você tá falando algo que tem que ser refletido para você mesmo, querido. Você me vem com o Eric e o Caio Alexandre logo de primeira e você quer que tudo venha fluir muito lindo, muito bem. Você me faça uma garapa, Rogério Ceni. Rogério, na terça-feira o Bahia publicou um vídeo do pessoal no CT assistindo o jogo do Sub-17, do Brasil Sub-17, na Copa do Mundo. Eu queria saber como é que você está vendo o Mundial feito por Del e Juan Pablo até aqui. Como você avalia, na verdade? Tá. Eu conheço o Del e o Juan Pablo do treinamento todo dia. Acho o Juan Pablo um garoto que já está à frente, principalmente na parte física do que o próprio Del, né? Acho que a primeira fase ela não serve de referência, porque foram jogos contra seleções muito inferiores tecnicamente do que o Brasil. Não, peraí, eu tive que parar essa antes da hora. Cara, você tem algum problema com a base? Não é possível que eu ouvi isso. Você tem algum problema com a base? Lembro que uma coletiva passada, falando do Thiago, ele tinha dito que ele coloca o Thiago porque o Thiago, em questão física, demonstra ter mais força do que os outros meninos. Por isso que ele utiliza o Thiago. Hoje ele já vem me dizer que o Juan Pablo também tem essa questão física, mas ele não utiliza o menino. Aí ele se contradiz. Você tem problema com a base. Você admita que você tem. Porque os meninos estão brocando, você vem aqui abrir sua boca pra falar isso. Você que é bom. Acho que já um jogo contra uma França já é um parâmetro melhor para fazer uma avaliação. Contra o Paraguai, um time que perde um jogador com acho que menos de 10, não foi no comecinho do jogo ali que o Brasil fica sem um jogador, joga com 10, né? Não dá para avaliar. Fiquei até com receio que o Juan Pablo tivesse se lesionado naquele dia, né? Até perguntei pro nosso departamento. Eu vejo que são jogadores que podem ser úteis ao Bahia no futuro, né? Mas a gente não pode esquecer que são garotos somente de 17 anos. Eu não sei quantos, poderia até fazer um levantamento. Quantos jogadores de 17 anos jogam na Série A do Campeonato Brasileiro? Mas eu tenho certeza que são jogadores que vão crescer fisicamente, com entendimento de jogo, e a gente já espera poder utilizá-los também. Em janeiro, já no próprio Campeonato Baiano, espera poder utilizar esses jogadores. Agora, o Juan Pablo, infelizmente, ele ficou muito tempo machucado esse ano. E quando nós recuperamos ele praticamente, ele entrou em 1 ou 2 jogos aqui e já foi para a seleção brasileira. Mas é um jogador que eu acho que com certeza, vai se desenvolver com o passar do tempo ainda mais e vai ser útil ao Bahia no futuro. Sabe o que eu quero? Que o menino seja vendido por um valor assim extraordinário, broque lá fora e você fique aí comendo mosca. Porque depois de ouvir isso,
A sensação que a gente tem é essa. Aí vai pegar o menino pra estar jogando no Campeonato Baiano, naqueles... Lógico, eu concordo em, assim, colocar a base pra jogar o Campeonato Baiano, tirar o elenco principal e colocar a base. Né? Campeonato Baiano hoje em dia não tem, com todo respeito, mas não é mais relevante pra gente. Com todo respeito, tá? Colocando os pés no chão. Mas serve até pra colocar os meninos da base, sim, pra os meninos ganharem experiência, minutagem, tudo isso é bom. Muito bom, seria bom. Mas daí você vem com o Juan Pablo, com o Del, não é desfazendo dos outros meninos, mas a gente tá falando de jogadores que estão na base que estão tendo mais visibilidade. É a realidade, a gente tá vendo isso, a gente sabe que é isso. Aí você vem me dizer, pra botar no Campeonato Baiano ano que vem, você me poupa, Rogério Ceni. Sou Rogério, boa noite. Ícaro Caldas, Barão ao vivo. Do ano passado para cá, a sua equipe mudou. Hoje o Bahia de 2025 joga muito mais com os pontas, tanto o Pulga quanto o Ademir. Por que o senhor mudou essa forma? Foi com a chegada de William José? Ele acabou até dando uma declaração, não lembro se foi essa semana ou na semana passada, que o senhor ligou para ele, falou que ele iria marcar volante e tal. E hoje o Bahia é muito mais de jogar por fora em situação de colocar os pontas em 1 contra 1. E ele tem feito muitos gols com muita assistência dos pontas. Por que essa mudança? Bom, pela característica do time, né? Ano passado nós jogávamos com Cauli por dentro, com Everaldo e Tassiano por fora, né? Foi a tônica do ano nosso, de 24, né? Para esse ano já veio a vinda do Pulga, já muda bastante isso, né? A própria saída do Tassiano, a venda do Tassiano, muda totalmente a característica da equipe. Então ela joga hoje a própria adaptação do ano passado para esse ano do Juba, jogando muitas vezes por dentro, como foi o caso hoje. Então assim, nós mudamos, é uma equipe até parecida no marcar, né, e tudo, mas que tem característica distinta. Acho que é uma equipe mais vistosa, que joga, é mais aguda, né, que tem muito 1 contra 1. Hoje não teve tanta vantagem no primeiro tempo, mas é a montagem que foi feita para esse ano. Uma pena o Sanabria, por exemplo, chegou e jogou quando o Pulga estava machucado. Quando o Pulga se recupera, e eu acho que ainda está sofrendo um pouco, o Pulga não é ainda o mesmo Pulga de antes da lesão, só que a gente ficou sempre apertado nesse sentido dos pontas, né? São os 3 pontas com características, Sanabria, Pulga e Ademir. Cada um teve seu tempo parado, seu tempo lesionado, e aí você tem que mudar as características do time quando você troca, muitas vezes, como hoje foi questionado, do Thiago ir para dentro, e aí o lateral passando por fora, né? Mas eu acho que o Juba, nós adaptamos ele a uma nova função, e nós demos mais oportunidade para os jogadores de fora. O William, eu até acho que o William rende mais com 2 atacantes. O William rende mais, porque o William gosta muito de sair da área, ele quase nunca está lá dentro. O William é um grande finalizador, finaliza muito bem com o pé, faz o time fluir, jogar, mas ele não é um grande cabeceador, não é um jogador que está ali na área, apesar de ser alto e tudo, não é o principal do William, né? O principal dele é fazer jogar. Então o William rende mais com um outro atacante. Aí entra o problema que nós vendemos o Lúcio, né? Teve uma oferta irrecusável do clube pelo Lúcio, e a janela já estava fechada. Nós trabalhamos muito o Thiago para fazer essa função, e são hoje os 2 jogadores que a gente tem para essa função. Então, assim, tudo que a gente faz, qualquer opção que a gente comece jogando, a gente normalmente acaba de maneira diferente, porque são jogadores de características distintas que nós temos no elenco. Boa noite. Aí eu faço um questionamento. O que seria de Rogério Ceni sem o Everton Ribeiro para consertar os seus erros, para entrar em campo e mudar o jogo? Só isso que eu tenho a perguntar. Reta final, erros individuais e coletivos, erro técnico e 3 pontos perdidos. Beijo tricolor, fiquem com Deus, até a próxima.